E hoje eu vou falar pra vocês quem são os 5 traders mais ricos e famosos de todos os tempos. Bora, meu povo, Rafa falando aqui. É o seguinte, antes de mais nada, cara, se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, dá um like aqui. E eu quero pedir uma coisa pra vocês. Porra, todo dia eu posto vídeo aqui, cara. Mando conteúdo pra vocês. Enfim, olha só, eu queria que vocês pegassem esse vídeo e mandassem pra um amigo e pedissem pra ele se inscrever no canal. Vamos tentar atingir uma meta aí. A meta do mês passado, janeiro, a gente conseguiu, que era 40 mil. Será que a gente chega a 50 esse mês? Espero que sim. Então manda pra um amigo seu aí, cara, e pede pra ele se inscrever e curtir o vídeo e tal. E vamos lá, porque o conteúdo de hoje tá muito top. E hoje eu vou falar pra vocês, cara, quem são os 5 traders mais ricos e famosos do mundo, tá? E olha só, não é esses caras que hoje estão na internet, não. Eu vou pegar uns caras lá de 1800 e tal lá e trazer até hoje aqui pra vocês entenderem até de onde esses caras começaram e de onde eles tiraram tanto dinheiro assim, dentro ou fora do mercado. E sem mais delongas, vamos lá. Richard Dennis. O Richard, sem dúvida, foi um dos... Dessa lista, eu acho que é um cara que eu mais admiro. É o cara que eu achei mais top, assim, pelo que ele já fez. Eu vou contar pra vocês a história. Tudo começou no seguinte, com uma aposta. Richard, nos anos 80, ele já era um investidor. Ele já operava no mercado financeiro. E ele fez uma aposta com um amigo dele chamado William Wickett. Que para ser trader não precisa ser tipo um economista, um cara muito inteligente, assim, né? Como eu sou um cara muito inteligente, né? E não precisa nem ter um talento, um dom especial para ser um trader, cara, para operar no mercado financeiro. E ele fez essa aposta e tal, chegou pro cara assim, pro amigo dele, o William, e falou assim: William, você aposta, cara, que eu consigo fazer com que um grupo de traders, uns caras que não sabem nada de bolsa de valores, consigam operar na bolsa e conseguir ganhar dinheiro? Cara, eu duvido. Eu acho que você nunca vai conseguir isso. Tem que ser inteligente como eu sou, como fulano de tal é, como ciclano de tal é. Tem que ser intelectual, tem que não sei o que, sei o que, sei o que. Você não vai conseguir. E aí, dado as mãos, os caras apostaram. E é aí que começou uma história que talvez você conheça, talvez não, que se chama Turtle Traders. E o processo de seleção, cara, foi bastante interessante, tá? Eles pegaram um grupo de pessoas aleatórias. O primeiro critério era o seguinte: não poderia saber nada sobre bolsa de valores, absolutamente nada sobre bolsa de valores. E o pré-requisito dos caras, as perguntas eram saber o que as pessoas achavam de risco, tá? Ó, eles não perguntaram que faculdade estudou, que curso já fizeram, nada, mas só queriam saber a aptidão que as pessoas tinham de risco. Olha só as perguntas que eles fizeram. Perguntaram qual foi a coisa mais arriscada que a pessoa já fez. Se cada um, se tivesse 100 mil dólares, dava para arriscar 25 mil em cada operação. Se vale a pena investir em palpites alheios aí, nas famosas caos por aí, né? E até mesmo o nome do filme, do livro favorito que a galera, os candidatos ali gostavam. E o mais engraçado é que no final da seleção eles escolheram uns caras assim bastante inusitados. Por exemplo, eles era ex-ator, outro era ex-traficante, o terceiro era ex-presidiário. Só que assim, não só tinha marginal na parada não. O engraçado é que eu coloquei como ator fosse marginal, né? Ator não é marginal, não quis dizer isso. É traficante e presidiário só, ator é de boa. Mas também tinha gente, tipo, trabalhava normal, né? Por exemplo, tinha um ex-piloto da Força Aérea, tinha um cara que jogava RPG e outro que jogava poker. Então essa foi a galera que ele escolheu pra ser os primeiros traders ali, pra ele treinar. Embora o amigo do Dennis não achasse que ele ia conseguir, ele ajudou o cara. Ele falou: cara, é aquela coisa, é uma aposta, mas eu vou te ajudar, porque isso aqui é um projeto incrível. E os dois deram o treinamento pra galera, tá? E esse grupo, como eu falei, foi chamado de Turtles Traders, que é tipo as traders tartarugas. E esse nome, cara, o Richard deu porque parece que ele foi em Singapura uma certa vez aí e viu uma parada parecida que os caras faziam com tartarugas. E ele achou esse nome assim inusitado e acabou dando para o projeto esse nome de Turtles Traders. Basicamente, o treinamento do Dennis era o seguinte: fazer com que os traders seguissem tendências, tá? Eles pegavam o que você já conhece, que era lateralização ou retângulo, né? Que o preço, quando o mercado fica de lado, e ele esperava essa movimentação, esse padrão gráfico, e esperava romper para um dos lados, suporte ou resistência. Então eles compravam na resistência quando rompiam e vendiam no suporte. Basicamente era só isso. Ele pegou uma parada assim muito simples do mercado e ensinou para os caras repetirem aquilo lá. E a única coisa que o Richard disponibilizou para os caras era o quê? Uma mesa, um papel e um telefone para anotar as suas operações. E olha só que interessante. Caso os caras perdessem nas operações, eles não perderiam dinheiro nenhum deles porque não estavam colocando grana, só que os caras estavam colocando dinheiro lá atrás. Então, se eles ganhassem nas operações, os caras repassavam parte de lucros para eles. Cara, muito top. Então, no primeiro ano de operação, em 1984, quando os caras começaram a
testar ali essa técnica. Foi o primeiro ano, cara, foi um ano mais ou menos, tá? Não deu grande lucro e também não deu grande prejuízo. Ficaram mais ou menos no 0 a 0. Só que o Richard não desanimou. Ele falou, cara, eu vou continuar com esse projeto. E continuou. E no ano seguinte, em 1985, esses caras fizeram um lucro de 300% no ano. Esse experimento durou até 1988, tá? Então, no final das contas, os caras acabaram ganhando dinheiro no mercado, muito dinheiro, tá? Para todos eles. Então, o Dennis acabou se provando certo, acabou ganhando a aposta do amigo, só que aconteceu uma coisa inusitada. O próprio Dennis entrou em operação uma certa vez e acabou perdendo 50% do dinheiro que ele tinha acumulado no fundo. Então, tipo assim, o próprio professor, o mestre da parada, acabou fazendo um trade de merda lá e acabou perdendo 50% do dinheiro que ele tinha nos fundos da galera toda ali. Nos anos seguintes, o Richard já acabou se aposentando, tá? Por escolha própria. Ele falou, cara, eu não tô mais aquela pegada de antes, não tô mais com o time perfeito. Vou me aposentar, vou pendurar minha chuteira e curtir aí os seus milhões que ainda tinham, centenas de milhares de dólares. Ele acabou pendurando a chuteira. Só que os traders, cara, da Turtle Trade do projeto continuaram operando. Então operando, eu acredito que até hoje, tá? Porque os caras ficaram muito bons, passaram suas teorias ali pra frente. Cara, isso é muito top, cara. Por isso que eu falei, dessa lista dos 5, eu sou fã desse cara aqui. Número 4 da lista é o Jim Rogers. Cara, o Jim Rogers nada mais é do sócio de um cara que eu acho que vocês conhecem, que é sócio do George Soros. Então o cara tem um mentor assim, pouco bom. O Rogers, ele é presidente da Rogers Holding e um dos fundadores do Quantum Fund. Juntamente com Soros, ele deu início nos anos 70 a esse fundo. Em 10 anos, esse fundo alcançou incríveis 4.200%. Vamos supor que você tenha colocado 4 mil reais nesse fundo ali. Pô, 4 mil reais, cara, dinheiro que todo mundo tem hoje ali sobrando, tá? Um dinheiro que, pô, você juntou ali do teu salário. Se tivesse colocado os 4 mil no início do fundo dos caras, em 10 anos você teria 168 mil reais em cima de 4 mil. Cara, esse é um resultado assim, louco, surpreendente. A partir de 2002, o Rogers, cara, ele foi um convidado regular do programa Business da Fox News e outros programas da TV no mercado financeiro. Sempre foi um cara assim muito referência. Então todo mundo convidava ele para falar no programa, dizer um pouco do que ele achava da economia atual e etc. Em 2005, o Rogers escreveu o Hot Commodities. Ele fala sobre as commodities. Ele acredita que as commodities sejam um excelente investimento no longo prazo e que pode dar retornos assim excelentes, tá? E olha só, a coisa mais interessante do Rogers que é o seguinte, ó. Em 2007, ele vendeu sua mansão em Nova York por 16 milhões de dólares e foi morar aonde? Dubai, Califórnia. Não, ele foi morar em Singapura. Agora eu vou te dizer por quê. Ele acredita que em Singapura seja um momento assim, cara, onde está prestes a estourar um boom da economia, assim, do lado positivo, tá? E ele quer estar lá. Falou o seguinte, se o cara fosse esperto, em 1807 se mudaria para Londres. E se fosse esperto também, em 1907 se mudaria para Nova York. E se o cara for ainda inteligente, em 2007 adiante, se mudaria para a Ásia. Ele acredita muito no mercado asiático. Ele é um cara que acredita tanto nisso, cara, tanto na economia asiática, que ele tem 2 filhas, e as 2 filhas, desde criança, ele ensinou a falar mandarim para essas meninas viverem com ele lá e já estarem preparadas para o que vai acontecer lá. E para finalizar, que é o mais interessante também, em 2015 ele deixou o mercado indiano dizendo que não se pode simplesmente investir na esperança. George Soros. George Soros, cara, é uma controvérsia, porque tem gente que ama, tem gente que odeia. Para que você não sabe disso, vamos entender o porquê. Mas primeiro, vamos focar no principal, que é a função do cara, a carreira dele como investidor. O Soros, ele emigrou para os Estados Unidos em 1956. Ele passou alguns anos trabalhando em algumas empresas corretoras de Nova York, até abrir o seu próprio fundo de investimento em 1970, que é o Soros Money. Depois ele acabou trocando para o fundo Quantum, que é muito conhecido, cara, por ser um fundo bastante arriscado e de alto retorno financeiro. O Soros ficou conhecido como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra em 1992, quando ele ganhou cerca de 1 bilhão de libras apostando contra a libra esterlina, a moeda corrente do Reino Unido. Foi graças a isso que o George Soros ficou conhecido mundialmente como o homem das moedas, o homem que opera o mercado de câmbio, né? O Forex que a gente conhece, basicamente isso. Foi passando o tempo, o George criou uma associação chamada Fundação Open Society. É uma fundação de filantropia dele, que ele ajuda as pessoas, etc. E aí que entra o X da questão, toda a polêmica feita, que é o seguinte. George Soros é um dos principais doadores do Partido Democrata Americano. Ele apoia campanha como o Obama e da Hillary Clinton. Ele inclusive fala que Donald Trump é um impostor. Aí que tá.
O Soros, cara, obviamente como um cara da economia, um cara que, um trader, vamos dizer assim, né? Ele não é um cara de direita, ele é um cara de extrema esquerda. Ele ajuda movimentos como feminista, pró-aborto. O que a esquerda acredita, esse cara vai lá e injeta dinheiro. E por isso que há uma controvérsia no George Soros. Por exemplo, todo mundo que trabalha no mercado financeiro odeia esse cara justamente por isso. Minha opinião, eu acho que o George Soros é simplesmente um cara oportunista. Ele não tá nem aí o que é esquerda e o que é direita. Ele quer tirar um pouco dos dois lados. E ele acaba se tornando um dos homens mais ricos do mundo. Porque eu acho muito estranho o cara viver e respirar mercado financeiro e sabe como é que a 99,9% das pessoas do mercado financeiro pensam, agem, e ele é totalmente contra, tá? Em relação à política, à vida pessoal e às coisas que acredita e nas coisas que ele coloca o dinheiro. O George Soros é uma controvérsia nessa nossa lista que tem gente que ama e tem gente que odeia, mas eu prefiro ver a vida do cara na questão econômica e na questão profissional, que é do caralho. E seguimos para o número 2 da nossa lista, que é o William Delbert Gann. Esse cara, ele usava basicamente previsões do mercado, figuras geométricas baseadas em matemática antiga e astrologia. Na nossa lista, esse sem dúvida é um dos caras mais misteriosos, que existem mais assim dúvidas se ele realmente era um cara que ganhou muito dinheiro no mercado financeiro ou se tinha só um guru, entendeu? Se ele realmente ganhou dinheiro com o mercado financeiro ou apenas sendo um guru. Ele era um trader de commodities, tá? E mesmo depois de sua morte em 55, até hoje, os traders, as pessoas que seguem, usam sua metodologia e afirmam 100% que é muito eficaz, que dá muito retorno financeiro. Em 1903, um ano depois de começar a negociar o mercado de ações e commodities, o Gann se mudou para Nova York e começou a trabalhar numa corretora americana, a corretora de Wall Street. Logo depois ele abriu a corretora dele chamada W.D. Gann & Company e ele começou a desenvolver ainda mais as suas estratégias. Ele era um cara muito articulado, então ele começou a observar o que os clientes deles faziam, os erros que cometiam e tentou ajustar aquilo ali para desenvolver ainda mais as suas estratégias. Isso eu acho legal. Em 1919, o Gann começou a publicar uma carta diária chamada The Supply and Demand and New Letter, cobrindo ações e commodities. Cara, nessa época a galera via jornal e etc, o pessoal ia correndo, os investidores, pra ver o que esse cara falava, tá? Porque, pô, não tinha boletim matinal, não tinha YouTube, então era jornal. A galera acordava de manhã, ia correndo pra ver o que esse cara tinha escrito ali no jornal, suas recomendações, etc. Então esse aqui, cara, era o YouTube da época, era onde as pessoas buscavam informação e o dele era bombado em Nova York, todo mundo queria ler esse cara. O Gann acreditava muito nas teorias passadas, que a gente utiliza na análise gráfica. Por exemplo, quando a gente analisa topos e fundos históricos, etc, ele acreditava muito nisso, então ele dava muito ênfase, muito foco no que tinha acontecido no mercado no passado para fazer suas previsões futuras, suas análises futuras. Então assim, por mais que exista controvérsia, esse cara realmente ganhou milhões operando mesmo no mercado financeiro ou nos jornais e sendo um business, um guru no mercado. As teorias dele são difundadas e são estudadas até hoje. Ambulância passando. Então, independente se o cara gosta dele ou não, as teorias dele hoje, geométricas, etc, são usadas no mercado até hoje e realmente vale a pena. E o número 1 da nossa lista é um cara que acho que todo investidor conhece, todo trader conhece, que é o Jesse Livermore. Cara, a história do Jesse é muito foda, cara. O moleque chegou simplesmente com 14 anos de idade, estava na rua procurando o que fazer e viu uns caras de terno e tal, chegando naqueles carros top da época, né? E aí olhou assim e falou, velho, eu quero ter emprego desses caras. Chegou lá, bateu na porta. Cara, me dá um emprego aí. Falou, ó moleque, o que é que você quer aí, cara? Você é 14 anos de idade, não tem emprego pra você. Ele falou, não, cara, me dá um emprego aí. Eu quero, pô, servir cafezinho, limpar o banheiro, alguma coisa. Se fosse no Brasil, cara, acho que mesmo na época ia ser denunciado os caras aí como exploração infantil, né? Então, no Brasil não pode nem empreender nada desse bagulho aqui nessa merda. 15 anos depois, o Jesse tinha acumulado cerca de 3 milhões de dólares. Começando com 5 dólares, tá? E ele conseguiu se inteirar ali na corretora, cara, e conseguiu começar a trabalhar ali depois de um tempo e acumular esse patrimônio. Já no início da carreira de trader, cara, ele começou operando scalping. É isso aí, é um dos primeiros caras, se não o primeiro, a utilizar essa técnica. Só que tinha um problema. Na época, cara, não tinha MetaTrader, Profit Chart pro cara chegar lá e ver o gráfico e tal, e bater a mercado e ver book, não sei o que. Cara, não tinha isso na época. Então ele tinha bastante dificuldade. Sabe aquele cara, além do seu tempo, ele é um cara que pensou uma parada no futuro, coisas que a gente faz hoje, só que na época errada, tá ligado? Então não deu muito certo naquela época, porque não tinha dados, informações suficientes e nem velocidade para ele estar enviando e recebendo as ordens. Pô, naquela época, cara, você tinha que comprar ações, você anotava no papel e entregava lá pro cara, entendeu? Uma coisa assim muito rústica. E não acabou não dando certo. Então ele resolveu mudar a estratégia para seguir tendência. Simplesmente que o mercado tá subindo, ele compra, o mercado tá caindo, ele vende. Tanto que na crise de 1929, como todo mundo tava desesperado, etc, ele tava contra o mercado e ganhou a bagatela de 100
milhões de dólares. É o valor que ele já tinha acumulado naquela época. Convertendo hoje, cara, dá em torno de 1,5 bilhão, 1,5 bilhões de dólares. Mano, é muito dinheiro. Já entrei na lista ali dos caras mais ricos, né? Foi passando o tempo, ele acabou deixando suas operações mais longas ainda. Ele entendeu, cara, tá chegando em idade, eu tô perdendo o time da parada ali e vou deixar as operações um pouco mais longas e tal, se expondo menos até. E ele acabou mudando o seu estilo operacional durante um tempo. Cara, isso é muito top. Porém, ele sempre defendeu o scalping. Ele falou que scalping é uma estratégia muito top, que poderia funcionar, mas não exatamente naquele momento que ele estava fazendo, não da forma que ele operava. Mas não na forma que o mercado funcionava na época. Era, como eu falei, era um cara muito além do seu tempo. E em 1940, o Jesse resolveu se suicidar. É isso mesmo, o cara tava de saco cheio e acabou se matando. Tem muita gente que fala, cara, que é o trader que morreu pobre, mas isso é uma grande mentira. Porque na época, em valores atualizados, ele tinha em torno de 87 milhões de dólares, que ele deixou de herança até. Então assim, isso não é pobre, cara. Não importa quanto ele já teve bilhões na vida, isso não é pobre, ele tinha muita grana ainda. Então eu acredito fortemente que o motivo do suicídio dele não seja financeiro, mas é alguma coisa pessoal, né? Não é riqueza, obviamente, você sabe que não traz felicidade, então o cara já tinha algum problema ali e acabou se matando. Tem um livro muito top que o jornalista Ed Lever escreveu sobre o Jesse, que se chama Essência de um Especulador Financeiro. Cara, esse livro é muito top, vale a pena você dar uma lida, vale a pena você pesquisar. E é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido, cara, esse vídeo de hoje, cara. Deu um trabalhão de fazer, mas foi muito legal. Então se você curtiu, cara, comenta aqui embaixo se você quer mais de vídeos como esse. Manda pro amigo, tá? Deixa o like no vídeo que ajuda muito o canal. E tamo junto, um grande abraço, valeu!